Bom dia, turma. Hoje, dia 2 de agosto, agora são 10h41 da manhã. Vamos fazer aqui o nosso Ouvindo os Gráficos para nos prepararmos aí para essa primeira semana aí do mês de agosto do ano de 2026. Vamos ver o que os gráficos estão nos mostrando. Vamos também conversar aí sobre alguns assuntos importantes que aconteceram aí nesse final de semana. Então vamos lá, estamos com um gráfico de Ibovespa na tela, gráfico semanal, aquele gráfico que a gente sempre olha aí, seja lá nos grupos, seja nos próprios, ouvindo os gráficos anteriores que a gente tem feito. Então a gente tinha aqui o Ibovespa trabalhando nessa lateralidade desde 2021 até 2025, quando a gente fez aqui o rompimento com esse pivô alinhado na média de 20, e aí fez esse zigue-zague lá para cima, rompeu esse canalzinho de alta aqui em azul, como a gente conversou na semana passada. Eu dupliquei o canal, a gente foi lá na linha de retorno do canal duplicado e fez a partir aí da segunda quinzena de abril desse ano de 26 esse movimento de correção até essa região de bipolaridade, topo anterior que foi rompido, antiga linha de retorno do canal inicial, que era resistência, agora passa a ser um suporte potencial, média móvel de 50 do gráfico semanal, e aí a gente fez esse fundo aqui nessa zona dos 168 mil pontos. E aí, olhando agora o movimento que a gente fez nessa última semana aqui com esta barra, com essa alta de 2,27, nessa última semana de julho aí, desse ano de 2026, a gente passa a ter aqui, ó, olhando aqui esse movimento de curto prazo, esse movimento de descida dos 199 até os 168, impulso até a região da média móvel de 20, média de 20, que veio funcionando, ó, como uma região de suporte, desde que a gente fez essa ignição para cima, volta na 20, ignição para cima, volta na 20, ignição para cima, volta na 20, vai pela média de 8 em super tendência, volta aqui próximo da 20, vai lá em cima, renova o topo e aí faz essa pernada para baixo, perdendo a média de 8, perdendo a média de 20, vem nessa região que eu comentei com vocês, que tinha aqui algumas confluências de suporte, e volta para testar essa média de 20 pela primeira vez, de baixo para cima, tá? E aí a gente fez esse impulso lá para a região da média móvel de 20, voltou e segurou aqui, ó, nessa média móvel de 8, que vinha descendo, ficou flat, segurou aqui, montando aqui um possível calcanhar de pivô e fez aqui a subida, testando este topo. Então, o que a gente tem aqui nesse movimento aqui, ó, é fundo, topo, fundo na média móvel de 8, topo na mesma região. Então, tem aqui já um pivô de alta alinhado nessa média móvel de 8, com calcanhar nessa média de 8. Se eu conseguir romper este topo e, por consequência, romper esta média móvel de 20, o cenário técnico para o Ibovespa no gráfico semanal vai me permitir fazer a projeção desse primeiro pivôzinho de alta aqui no gráfico semanal. Pivô de alta alinhado na média de 8. Porém, contudo, todavia, é necessário que o Ibovespa faça o rompimento dessa região dos 178 mil pontos e confirme isso em fechamento aqui no gráfico semanal, para eu voltar a ter aqui um pivô de alta depois deste movimento aqui de descida, tá? Então tá aqui o movimento de descida, agora eu preciso ver esse Ibovespa confirmando aqui, ó, depois desse movimento de descida, voltando a fazer esse movimento aqui de progressão ascendente. Fundo, topo, fundo mais alto que o fundo anterior, voltar a fazer um topo mais alto que o topo anterior. Tá? Então, eu estou na iminência aqui de ver o Ibovespa no gráfico semanal, voltando a apresentar uma progressão de topos e fundos ascendentes, e com isso sairia aqui um pivôzinho de alta alinhado nessa 20 e alinhado nessa média móvel de 8, e com isso, se isso acontecer, eu teria também o rompimento dessa média de 20 e o preço voltando a trabalhar acima de todas as médias aqui no gráfico semanal. Tá? Mas, reitero mais uma vez, é necessário para que esse cenário técnico aconteça, que a gente veja o rompimento desses 178 mil pontos e aí eu tenho a confirmação com isso em fechamento aqui numa barra de semanal. E aí reforço, se isso acontecer, posso projetar esse pivô para cima, e aí o primeiro objetivo seria aqui na região dos 184.400, depois 188.600, depois 195.700, sabendo que eu também
posso trabalhar com a retração desse movimento de descida dos 199 até essa zona dos 168, tá? E aí aqui, nessa região dos 182 altos, 183 até os 184,5, teria aqui uma primeira região de resistência por cluster de Fibo. Depois aqui nessa região dos 186,600 até os 188,600 seria uma segunda região de resistência mais forte por cluster de Fibonacci. E depois, aqui em cima, dos 195,700, 196, até lá a máxima recente do Ibovespa na zona dos 199, como uma terceira região aí de resistência mais forte, sob perspectiva de gráfico semanal. Tá? Então, a visão para a Ibovespa é essa: zona de resistência que a gente fechou nessa última semana, topo anterior, média móvel de 20, que, se rompida, ativaria esse pivôzinho de alta que eu comentei com vocês aí. Se eu botar aqui agora a perspectiva de mais curto prazo no gráfico diário, tá aqui a pernada de baixa, fundo duplo na média móvel de 200. Então, como a gente vem falando, o preço se afastou sobremaneira da sua tendência primária, que é a média móvel de 200, fez esse movimento de regressão, de retorno na tendência primária, que é a média móvel de 200, depois aí da segunda quinzena de abril desse ano, armou aqui ó, um fundo duplo nessa região, foi para cima da média de 20 no segundo teste, primeiro teste falhou, desceu, testou o fundo, fez uma falha de fundo, fundo duplo armado, ganhou a média de 20, foi lá em cima, testou, voltou na média de 20, usou ela como um suporte, subiu, não conseguiu passar mais uma vez, voltou na média de 20, usou ela como um suporte, fez a ignição rompendo o topo, ativou o fundo duplo, foi no primeiro alvo do fundo duplo, projetado aqui em verde, voltou mais uma vez na média móvel de 20, então 1, 2, terceiro teste da 20, subiu, testou o topo, não conseguiu passar, voltou na 20, quarto teste da 20, 1, 2, 3, quarto teste da 20, subiu, testou o topo, não conseguiu passar, voltou na 20, quinto teste da 20, 1, 2, 3, 4, quinto teste da 20, e aí na sexta-feira subiu, testou o topo mais uma vez e não conseguiu passar. Então, no curto prazo, o que a gente tem aqui no Ibovespa? Ele trabalhando em lateralidade dentro das extremidades da barra do dia 7 de julho. Tá? Então, a gente está trabalhando esse período todo em lateralidade, tendo como resistência essa zona dos 178 mil pontos, que eu já mostrei para vocês ali no gráfico semanal, topo anterior, média móvel de 20 semanal, é uma zona de resistência mais forte. E tendo no curto prazo essa média móvel de 20 como alicerce da tendência. Segurou aqui, segurou aqui, segurou aqui, segurou aqui, segurou aqui. Como essa média móvel de 20 é uma zona de suporte dinâmica, por que dinâmica, Vitor? Porque ela se movimenta junto do preço, e uma vez que o preço está fazendo um zigue-zague ascendente, essa média de 20 vai se movimentando com esse zigue-zague ascendente do preço e vai subindo a cada onda de impulso do preço. Então, o que a gente tem aqui, olhando o curtíssimo prazo, são fundos que sobem, topos na mesma região. Isso aqui é aquela dinâmica, para quem gosta de padrão gráfico, de um triângulo ascendente. O que é um triângulo ascendente? É aquela figura que você tem topos na mesma região e fundos ascendentes, fundos que vão subindo. A psicologia disso aqui me traduz um mercado que tem um momento comprador um pouco mais forte. Então, até por isso, eu tenho, apesar de ter os topos na mesma região, as correções vão fazendo fundos cada vez mais altos, ou seja, vão me mostrando uma pressão de compra um pouco mais forte dentro desse mercado. É isso que a gente tem aqui, ó, nesse movimento, ó, topo, fundo, topo na mesma região, fundo ligeiramente mais alto que em relação ao fundo anterior. Topo na mesma região, volta para fazer um fundinho um pouco mais alto, vai fazer lá o topo novamente. Então, o que eu espero aqui agora? Entender se o preço vai finalmente conseguir romper essa região dos 178. Se conseguir romper, pela projeção de gráfico diário, próxima região seria essa zona dos 180 mil pontos. Por outro lado, muito importante, tá? A mínima dessa barra aqui da sexta-feira. Por quê? Porque, como eu comentei com vocês, a gente continua trabalhando numa dinâmica de lateralidade. Tentamos romper essa zona de resistência, não conseguimos na sexta-feira, voltamos e fechamos nela. Se nessa zona de resistência, na segunda, a gente perder a mínima dessa barra da sexta,
seria natural eu esperar mais uma vez que o preço fizesse uma volta para essa região da média móvel de 20, fundo anterior, tá? Então, vamos ver como é que vai ser esse pregão na sexta-feira. Se conseguir romper a máxima da sexta, a gente deve mirar aqui uma vinda nessa zona dos 180 mil com 500 pontos. Por outro lado, se perdermos a mínima da sexta-feira, eu posso esperar esse preço mais uma vez aqui nessa região dos 174, 175 mil pontos, tá? Então, para curto prazo, é isso que eu olho para o Ibovespa, tá? Rompendo máxima da sexta, 180 mil com 500 pontos. Perdendo a mínima da sexta, uma volta nessa média móvel de 20 ascendente, 174, 175 mil pontos. Vamos ver como é que vai ser aí o pregão na segunda-feira. Então, para Ibovespa, é isso. Muita atenção ali no gráfico semanal. Estamos trabalhando em região de resistência, média móvel de 20, topo anterior. Mas se a gente conseguir nessa próxima semana fazer aqui mais um candle de subida, rompendo essa zona dos 178, terei aqui o primeiro pivô de alta alinhado na média de 8, mudança de progressão de topos e fundos depois dessa pernada de descida, e aí o cenário técnico para o Ibovespa voltaria a ficar bastante interessante sob perspectiva de semanal. Para gráfico diário, muita atenção na máxima e na mínima dessa barra, que a gente fechou em resistência nessa dinâmica de lateralidade de curto prazo. Se romper a máxima da sexta-feira, posso mirar aqui os 180.500 pontos. Por outro lado, perdendo a mínima, posso acreditar numa maior probabilidade de volta nessa região aqui dos 174 mil pontos, onde está a média móvel de 20 do gráfico diário. E aí, falando aí dos pesos pesados da Bolsa. Vamos começar pelo setor financeiro. Itaú, gráfico semanal aqui na tela. Deixa eu botar aqui um layout. Está tudo no mesmo estudo. Então vamos lá. Itaú, gráfico semanal, pernada de baixa dos 47 para os 38. Fez essa volta aqui ó, na região da média móvel de 50 do meu gráfico semanal, pernada de subida. E aí o último candle da pernada é este candle 27 aqui. Então, o que eu tenho no Itaú? Desde esse último candle da pernada, a gente tem o Itaú trabalhando numa dinâmica de lateralidade dentro das extremidades desse candle 27, ou seja, com suporte ali na região dos 41,60, 41,70 e a resistência nessa região aqui dos 44 com 30, 44, 30, 44, 50 tem aqui a resistência. Tá? Então, a gente está trabalhando aí há 3 semanas com o Itaú numa dinâmica de lateralização dentro das extremidades desse último candle do impulso de subida que tirou ele aqui dessa região da média móvel de 50 e trouxe ele de volta a essa região da retração de 61,8 desse impulso de baixo. Então, o que a gente tem aí no curto prazo em Itaú é uma lateralização dentro desse candle 27 aqui do gráfico semanal, tá? Então, ficar atento aí dessa dinâmica de lateralidade. Quando a gente olha aqui, ó, o gráfico diário, tá aqui, ó, a lateralidade que o Itaú vai fazendo, tá? Depois desse movimento de subida. Então, agora, aqui dentro é ficar atento nessas zonas de suporte. Quem quiser um viés mais comprador seria aqui embaixo, com realizações aqui em cima, tá? Então, por hora, observar o Itaú nessa dinâmica de lateralização. Está trabalhando aqui acima de todas as médias do gráfico diário, tá? Então, eu tendo a acreditar que essa lateralidade aqui pode ser que ela tenha um viés maior de saída para cima. Mas, por hora, dinâmica de lateralização para o Itaú. E aí, quando a gente olha o Bradesco, a gente vai ver também que a configuração é bem similar. Então, está aqui, ó, pernada para baixo, voltou na região da média de 50, fez esse impulso de subida, também lateralizando aqui, ó, nesse candle 27 do gráfico semanal. Então, ele fez esse último candle aqui de ignição para cima e desde então, há 3 semanas, vem trabalhando aqui dentro das extremidades desse candle 27, tenta ganhar a máxima dele, ó, e não consegue passar. E aí volta aqui para dentro das extremidades do candle. Nessa semana, até veio testar essa parte mais baixa, onde está aqui a sombra desse candle e entrou aí alguma pressão compradora que empurrou ele aqui para cima, mais próximo dessa zona de resistência. Mas por hora, assim como o Itaú,
ele também vem trabalhando numa dinâmica de lateralização dentro das extremidades desse candle. Aqui no gráfico diário, ele tinha aqui esse gap por fechar, não tinha fechado ainda, e aí veio fechar aí com essa notícia aí da aumento de capital do banco, que deu uma estressada na quinta-feira, ele abriu com gap de baixa bem forte, testou a média de 50 e aí entrou uma pressão de compra que jogou ele de volta para essa parte alta aqui da lateralização, tá? Então, de qualquer forma, Itaú Bradesco também com a mesma uma dinâmica bem similar à do Itaú, trabalhando dentro das extremidades desse último candle aqui de impulso, depois de voltar na média móvel de 50 do gráfico semanal. BPAC. BPAC também com uma configuração similar, ó. Pancada para baixo, impulso para cima, depois de voltar na região da média móvel de 50 do semanal, e assim como Itaú e Bradesco, vem trabalhando, ó, dentro das extremidades do último candle de impulso para cima. Então, há 3 semanas aí, sem sair do lugar, trabalhando numa dinâmica de lateralização. Aqui também voltou na retração de 61,8 desse impulso de baixa, e aí entrou nessa dinâmica de lateralização. No gráfico diário, BPAC fez aqui, ó, uma figura interessante de ombro, cabeça, ombro, fez que a ativação aqui, mas não conseguiu dar sequência, tá? E aí tá nessa dinâmica de lateralização aqui. Inclusive, ó, no curto prazo, esse movimento, eu até mandei no grupo, de perda dessa linha de tendência de alta que liga o fundo da cabeça ao fundo do ombro direito, não costuma ser uma boa indicação para o sucesso da figura. Tá? Quando ele perde essa linha de tendência que liga o fundo da cabeça ao fundo do ombro direito, a probabilidade deste ombro, cabeça a ombro, falhar aumenta bastante quando ele perde essa linha de tendência, tá? Então, tem que ficar atento em relação a isso. No curtíssimo prazo, a gente pode até desenhar aqui dentro da BPAC, ele trabalhando, ó, numa dinâmica de canalzinho aqui, ó, um canalzinho de baixa. Então, a gente tem que ficar aqui de olho nessa dinâmica de BPAC, como é que ele vai se comportar. O interessante aqui agora seria ele voltar para essa parte alta e conseguir romper esse topo. Porque à medida que ele romper esta zona aqui de topo, ele vai estar saindo daquela lateralidade aqui do candle 27 do gráfico semanal, e aí, pela própria dinâmica aqui de Fibonacci, ó, desse fibro de retração, que ele voltou no fundo, foi no 61,8, veio no 38,2, se ele consegue romper esse topo aqui, automaticamente ele vai estar abrindo uma volta no topo do Fibo aqui, nessa região do 100%, onde está os R$65, tá? Então, agora, para a BPAC, eu olharia mais essa dinâmica de lateralização, tendo essa zona do 61,8 e topo aqui, ó, desses R$59 como uma região de resistência mais forte, que se conseguir vencer, ele abre aí uma volta lá nos 65, tá? Por outro lado, se perder esse fundo aqui, ó, e média móvel de 50, ele vai estar abrindo uma volta nos 48, tá? Então agora é ficar atento aí nessa dinâmica de lateralidade da BPAC. Petrobras fez um movimento técnico muito bonito, então gráfico diário aqui, ó, pancada lá para cima, mastro, bandeira, entregou o objetivo do mastro, corrigiu na retração de 50 de todo esse impulso de subida, média móvel de 200, fez aqui aquele fundinho duplo que a gente alertou aí nos grupos, quando o petróleo voltou ali para o 70 abaixo, ativou o fundinho duplo, subiu aqui, ó, em super tendência de alta, foi lá entregar o terceiro objetivo do fundinho duplo, fez o movimento de pullback nessa região aqui, ó, do primeiro objetivo do fundinho duplo, média móvel de 50, e retomou o movimento de subida, fechando a semana aí praticamente na máxima. Então ele tem aqui, se romper esse topo, essa região que ele fechou, próxima à zona de resistência, no 61,8 desse impulso de descida, que está aqui nessa região dos 44,30. Se passar dessa 61,8, ele abre uma volta lá em cima no topo do Fibo,
na região dos 49, que é a máxima recente do papel, tá? Então, movimento técnico bem interessante aí da Petrobras. Se conseguir ganhar essa máxima, 44,30, passando dos 44,30, próxima resistência só lá na região dos 49, tá? Então, o papel andou bem aí com essa recuperada que a gente viu aí no petróleo. Vale. Vale no gráfico semanal também. Se segurou aqui, ó, nessa região da média móvel de 50. Então, bateu aqui e voltou, bateu aqui e voltou, e bateu aqui e voltou também. Então, testou a média móvel de 8 na semana passada. Nessa semana, mais uma vez, testou a média de 8, não conseguiu passar. Está fazendo aqui um movimento interessante nessa média de 50. Se conseguir romper essa região aqui, ó, de resistência, nessa zona dos 77, naturalmente ele abre aqui uma volta nessa zona da média de 20 do gráfico semanal, nessa região dos R$ 80. Para baixo, a média de 50 é o principal suporte aí para o papel no curto prazo, tá? Então aqui no gráfico diário, a gente tem, ó, o ativo brigando nessa região aqui de médias, todas elas emboladas, tá? Então, se conseguir romper esse topo, ele tem ali os R$ 80 como um próximo objetivo, que seria mais ou menos, ó, essa região aqui de topo anterior e onde está aqui a média móvel de 20 do gráfico semanal, tá? Então, a Vale aí se segurando bem nessa região da média móvel de 50 do gráfico semanal. Bastante atenção nessa média. Se por um acaso ele perder essa média, aí sim o cenário técnico poderia ficar bem pesado para o papel, tá? E o último ativo aí pesado da Bolsa, para a gente abordar aqui no Ouvindo os Gráficos, é a Axia, tá? Então, o gráfico semanal de Axia está aqui, fez esse baita desse movimento de subida, começou a derivar, perdeu, voltou na média de 50, subiu na média de 20, voltou na média de 50, tá querendo fazer aqui, ó, uma falha de fundo, conseguiu fechar acima da máxima desse candlezinho aqui, ó, na média de 50, trabalhando na região da média de 8, confirmando esse movimento aqui, ele abre uma volta justamente, ó, nesses R$ 56, onde está aqui o 38,2 desse fio de descida. Então tem aqui topo anterior, retração de 38,2 e média de 20. Como ele fechou acima da máxima da semana anterior, está aberto aqui para a Axia uma volta nessa região dos 56. E aqui seria uma região de resistência mais forte para o papel, porque ele tem aqui um fundo 1, fundo 2, topo 1, tá? Se ganhar essa região aqui, ele ativaria aqui um fundo duplo no gráfico semanal e aí a gente poderia projetar essa figura para cima, tá? Porém, até ele fazer esse movimento, a gente pode começar a pensar aqui em Axia fazendo uma dinâmica, ó, de lateralização nessa zona, com suporte nessa região dos 49 e resistência nessa região dos 56. Tá? Então vamos ver como é que vai ser o movimento de Axia aí nessa semana, mas está aberto aqui por ter ganho a máxima da semana anterior, uma vinda nessa zona dos 56, onde aqui eu tenho uma resistência mais pesada para o papel. Tá? No gráfico diário, pancada na 200, volta na 50, vem testar o fundo, faz a falha de fundo. Essa média de 50 era uma região de resistência importante, ó, bateu aqui e voltou, bateu aqui e voltou, bateu aqui e voltou. Nessa semana, bateu na 50 mais uma vez e voltou, mas se sustentou na média móvel de 8 e subiu, ganhando a 50. Na sexta-feira, fez que ia dar continuidade a esse movimento da quinta, mas refutou, tá? E aí voltou, fechando um pouquinho abaixo aqui do fechamento da quinta-feira. Porém, ainda acima da média móvel de 50. Vamos ver como é que vai ser esse pregão da segunda. Seria bem interessante que ele permanecesse acima dessa média de 50, tá? Para não voltar a trabalhar abaixo dela, uma vez que aqui foi uma região de resistência mais pesada para o papel. Porém, se voltar abaixo, atenção na média móvel de 8, porque a média de 8, ó, já começou a segurar o papel aqui, segurou aqui, então o eventual próximo teste na média de 8 seria uma zona de suporte potencial. Tá? Então vamos ficar de olho como é que a Axia
se comporta caso volte a estressar essa média móvel de 8 do gráfico diário. Tá? Ela tende a ser aí o suporte imediato para o curto prazo desse papel, lembrando que a principal região de resistência da Axia agora está aqui nessa zona do 38,2 de Fibo, topo anterior, e onde eu tenho também a média móvel aqui de 20 do gráfico semanal da Axia. Tá? Então, ela voltar nessa zona dos 56 não seria nenhum absurdo depois desse movimento de gráfico semanal aqui vencendo a máxima da semana anterior. Então, com isso, eu fecho esses ativos aqui da Bolsa Brasileira e vamos aqui compartilhar agora a tela do TradingView, tá? Então, vamos lá, TradingView na tela. Vamos começar falando aqui do DXY, como eu mandei ontem para vocês aí nos grupos. Teve uma notícia importante aí do Tesouro Americano, ajudando ali o banco, o BOJ, né, que é o Banco Central lá do Japão, nessa tentativa de sustentação, de criar um alicerce para o iene, que bateu aí, se não me engano, o menor patamar nos últimos 40 anos. E aí o tesouro Americano, nos 4 décimos, foi pego aí numa reunião que teve. Ele escreveu num papel aí que ia comprar para comprar o iene, né, para dar uma sustentação ali na cotação do iene, provavelmente com uma preocupação do Banco Central ali do Japão, do BOJ, ter que fazer uma venda maior aí de títulos do Tesouro Americano. Por quê? Porque essa venda dos títulos do Tesouro aumentaria a oferta desses títulos no mercado. Com isso, o valor de face desses títulos tenderia a sofrer uma pressão para baixo e a taxa automaticamente sofreria uma pressão para cima, uma vez que elas são inversamente proporcionais. Se eu tenho uma enxurrada de oferta de títulos do Tesouro no mercado, eu tenho uma oferta abundante aumentando, o valor de face desse título desce, por consequência, o valor da taxa sobe. E a gente já tem as taxas americanas, principalmente aí as taxas longas, 10 anos, 30 anos, trabalhando em patamares um tanto quanto elevados. O 30 anos, inclusive, se não me engano, é o maior patamar aí desde 2007. E aí, se eu tenho uma maior pressão dentro dessas taxas, essas taxas continuam subindo, eu tenho um problema sério aí para o Tesouro Americano. Então, aí o Tesouro Americano se viu aí meio que obrigado a tentar atuar para ajudar aí o BOJ a dar uma sustentação na questão do iene. Também tem um outro problema aí relacionado à questão do carry trade. Então, esse é um fator que a gente tem que ficar muito de olho. E aí, o que aconteceu aqui dentro do DXY? A gente viu o DXY sofrendo essa pancada para baixo aí na última semana. E o que é basicamente o DXY, tá? É o dólar contra uma cesta de moedas muito forte. E as duas moedas que têm maior peso dentro do DXY é o euro e a moeda japonesa ali, que é o iene, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, o gráfico diário desse DXY, a gente vai ver que esse movimento começou a se acentuar ali na quarta-feira, quando a gente teve a decisão do Fed, depois continuou mais forte na quinta e também teve uma ligeira continuidade na sexta-feira. Tá? E o que aconteceu aqui quando eu venho para as moedas? Os dois maiores pesos ali que eu tenho dentro do DXY é o euro e o iene. O euro começou a andar na quarta-feira, continuou a se valorizar frente ao dólar na quinta e ligeiramente na sexta-feira. E a moeda japonesa, que é o iene, olha aqui a pancada que ela fez para cima. Quarta-feira foi ok, movimento ok, trabalhando perto de mínimas. Na quinta deu essa senhora pancada lá para cima, que teve continuidade na sexta. Ou seja, tanto o euro como a própria moeda do Japão se valorizaram frente ao dólar ali de quarta a sexta-feira. O euro, principalmente quarta e quinta, e a moeda japonesa, que é o iene, na quinta e na sexta. E aí, esse movimento do euro e do iene frente ao dólar acabou fazendo esse movimento de descida que a gente viu aqui dentro do DXY, tá, turma? Então, a gente tem que ficar de olho como é que vai ser o desdobramento dessa questão aí da moeda japonesa, porque isso é muito importante, tá? Apesar da gente ter visto
esse arrefecimento aqui dentro do DXY pela valorização do euro frente ao dólar e pela valorização do iene frente ao dólar aí nessa parte final da última semana, e com isso trouxe o DXY de volta aqui para a LTA desse movimento de subida, depois que ele fez o rompimento dessa lateralização. Apesar da gente ter visto esse arrefecimento no DXY, que em tese é uma coisa boa para commodities, para mercados emergentes, por outro lado, quando a gente vai observar o movimento das taxas americanas, que são as taxas de longo prazo, a gente não teve arrefecimento, tá? Vou botar aqui, ó, próprio gráfico mensal, uma vez que a gente fechou o mês de julho aí na sexta-feira, olha onde fechou a taxa de 30 anos lá do Tesouro Americano. Maior patamar, ó, desde 2007. Maior patamar da taxa de 30 anos dos Estados Unidos desde 2007. Isso aqui é um movimento brutal para cima, tá? 10 anos. 10 anos também, ó, fechando aqui, ó, no maior patamar desde 2023. E se tiver continuidade e fizer o rompimento deste topo aqui, que foi lá em outubro de 2023, a gente vai estar falando de 10 anos trabalhando em maior patamar também desde 2007. Então, esse movimento das taxas longas lá do Tesouro Americano não está legal, tá? Um movimento de alta brutal mesmo. Então, a gente tem que ficar muito de olho nessa questão, tá? Tá tudo interligado, esse movimento lá da questão da moeda americana, da taxa de juros também lá do Japão, que está um patamar bem elevado, e isso tudo ele pode acabar em algum momento para frente, caso eles não consigam controlar essa questão, a gente pode ver algum estresse acontecendo nos mercados, tendo como trigger toda essa conjuntura ali da moeda japonesa, tá? Então, vamos ficar muito atento em relação a esse assunto, até porque a moeda japonesa é a moeda que é mais utilizada no mercado para fazer a questão do carry trade, que basicamente é você pegar o dinheiro emprestado lá no Japão, uma vez que eles têm uma taxa bem baixa, e aí você vai buscar rentabilizar isso em outros mercados, em outros países, seja no mercado de equities ou até mesmo no mercado de criptomoedas, enfim. Você consegue, pegando o dinheiro ali no Japão por uma taxa baixa, rentabilizar isso com aplicações em outra parte do mundo. E se você tiver que fazer esse movimento reverso de forma abrupta, isso pode gerar aí um estresse grande dentro dos mercados. Tá? Inclusive, a gente teve um princípio desse movimento ali em agosto de 2024, eu até mandei para vocês aí também nos grupos, me lembro muito bem desse dia, se não me engano foi uma segunda-feira, dia 5 de agosto de 24, e houve uma correria nos mercados mundiais justamente por ter havido ali uma certa panicada em relação a essa questão do carry trade ali do Japão, tá? Então a gente tem que ficar bem de olho aí dentro desse movimento, até porque as taxas americanas, mais uma vez reforçam, estão fazendo um movimento violento para cima, tá? E isso aí não costuma ser uma coisa muito boa para os mercados de ações em geral. Então vamos ficar bem atentos aos desdobramentos desses fatos aí nas próximas semanas, tá? E vamos ver como é que o mercado vai repercutir isso aí no curto prazo, uma vez que essa notícia vazou mesmo aí, foi no final da sexta-feira, tá? Então vamos ficar bem atento em relação a isso. Petróleo, que é um outro ativo que vem contribuindo aí para essa escalada nas taxas americanas, fez um movimento aí na sexta-feira de forte alta, e aí quero chamar a atenção aqui para esse movimento, vou até botar no gráfico de 5 minutos, a gente teve uma correria no petróleo, já com os mercados fechados, tá? Então tá aqui, ó, a gente fechou aqui às 5 da tarde, quando a gente fechou às 5 da tarde, o petróleo estava cotado ali na faixa dos $88, e aí, ó, a partir de 5h50 da tarde da sexta-feira, a gente viu esse spike no petróleo, com ele fechando ali nos $91, ou seja, saiu dos 88 para os 91, subiu 3 dólares aí nesse movimento final, tá? Então aqui, ó, 1,64 de alta, depois 1% de alta, depois mais 0,86 de alta, ou seja,
subiu mais de 3% aí numa janela de 30 minutos, 40 minutos, aí ele subiu aí nesse movimento final aí de sexta-feira. Acredito eu que tenha sido por causa desse discurso do Trump, lembrando que ali na sexta-feira já estava sendo batido aí nos canais de notícia e nas mesas uma promessa dos Estados Unidos voltar a fazer um ataque mais pesado aí contra o Irã e voltando dentro desse ataque até a participação direta de Israel, tá? Então esse era o burburinho aí que estava correndo nos mercados na sexta-feira. Aí a gente viu, até mandei para vocês há pouco aí nos grupos também, o Trump ontem à noite, no sábado à noite, falando que houve um contato ali com outros países da região, pedindo para ele segurar o ataque, que haveria ali um princípio de acordo com o Irã para final de guerra e a abertura de Hormuz. E aí o Trump emitiu uma declaração ali no sábado à noite na rede social dele, falando que ia segurar o ataque em relação por causa disso, né, por ter esse eventual acordo aí com o Irã para a reabertura de Hormuz. Acontece que o Irã agora, já nesse domingo de manhã, emitiu uma declaração aí falando que não passa, isso tudo não passa de retórica do Trump, que é um papinho dele, que na verdade o Estreito segue fechado, que não tem princípio de acordo nenhum e que o ambiente de tensão ali continua, o Hormuz continua fechado. Então fica esse disse-me-disse, né? Me parece mais, e aí é uma opinião pessoal, que o Trump tenta muito mais, está tentando muito mais fazer uma manipulação de mercado com essa retórica dele. Então ele meio que cria uma dificuldade, coloca o elefante na sala para depois criar uma facilidade. Basicamente foi essa a minha interpretação que eu tive aí nessa questão específica de que ele voltaria a atacar muito fortemente o Irã nesse final de semana junto com o Israel. E aí ele vem no sábado à noite e fala que tem um princípio de acordo, que aí por isso o ataque estaria suspenso. Então me parece que ele está tentando muito mais fazer uma manipulação dentro do mercado. Vamos ver até onde o mercado vai continuar acreditando aí nessa retórica do Trump. De qualquer forma, se esse petróleo segue subindo, eu posso esperar um ambiente inflacionário mais ruim aí para a economia, né? Uma inflação mais alta, e inflação mais alta automaticamente vai requer também aí taxas de juros mais altas, tá? Então vamos continuar de olho aí nesse noticiário de guerra, principalmente aí nesse movimento do petróleo, e vamos ver como ele se comporta, tá? Lembrando que quando a gente começou, aí deve ter umas 4 semanas atrás, eu chamei a atenção de vocês que o petróleo nos $70 tinha uma bela de uma simetria para cima, porque a gente continuava a ver um ambiente bélico ali entre Irã e Estados Unidos, muita retórica, mas o fato concreto era que a gente tinha bomba voando, reservas estratégicas dos países em mínimas históricas, uma vez que elas foram colocadas aí, disponibilizadas para o mercado para dar uma segurada no patamar do preço do petróleo, e não fazia sentido aquele petróleo nos 70. Tá? Agora o petróleo já está em 90, já bateu 100, voltou para 90, voltou para 80, está 90. A assimetria agora já não é uma coisa tão óbvia como foi ali atrás. Vamos continuar de olho, mas a gente tem que entender que esse movimento aí de petróleo ele está afetando em boa maneira aí essa questão de juros, tá? Então vamos continuar muito atento no petróleo, no DXY e no movimento das taxas americanas, tá? Porque isso tudo tende a fazer bastante preço no mercado. Então é isso, turma. Vamos fechar aqui o ouvindo dos gráficos. A gente continua se comunicando ali pelos grupos de WhatsApp e eu vou atualizando para vocês a minha visão e a dinâmica do mercado ao longo aí dos próximos dias. Um abraço, bom final de semana para todos.